Isso. Então, aqui eu vou colocar o nome, vou colocar ele dentro de uma pasta aqui, acho que já está nela, mas só para confirmar. Então, aí a gente escolhe onde vai colocar a pasta do sistema, né, Aham. do Java. Então, eu vou colocar ele aqui numa pasta que eu já criei, curso Java, aqui dentro de aula 1, certo? Ok. O nome da classe, eu vou colocar aqui, vou colocar aula 1. Certo? Depois salva esses projetos aí. Esse é o nome do projeto. Vou salvar tudo numa pasta separada e depois passo para ele vai criar. Já criou, peraí. Deixa eu apagar aqui o que eu tinha. Porque senão ele vai pegar o que eu. Excluir aqui, cadê? Fechar. Vamos lá. Eu tinha criado um antes e aí ele pegou ele já. Então vamos lá. O projeto Java. A mesma pasta já está ali. Nome aula 1. Aqui eu vou desabilitar essa opção aqui, ó. Classe principal, tá? Ok. Vou tirar ela, a minha classe principal, deixar ele vazio, e finalizar. Vai gerar o projeto. Pronto, gerou. Aí aqui nós temos esse pacote aqui, ó, que tem pacote de código fonte, é a pasta CRC, que se você for lá no Eclipse, vai encontrar lá como CRC aqui, certo? Que ela, se você vier aqui, ó, na pasta mesmo, tá dentro, tá vendo aqui, ó, CRC? Tô vendo. Essa aqui é a pasta dos pacotes que você criar, ele vai colocar tudo ali dentro, todos os arquivos já, ele grava ali dentro. Então eu vou criar aqui um pacote. Vou criar num padrão que o pessoal geralmente utiliza, que é o domínio do site da pessoa. Por exemplo, se o cara tem lá um site com o nome K Informática, por exemplo, .com.br, aí ele utiliza esse domínio contrário. Ficaria br.com.kinformática. O nome do pacote que você está criando, certo? Vou criar o nome do pacote também como aula 1. E depois eu posso criar as outras coisas dentro desse mesmo projeto e eu crio outros pacotes separados. Beleza? Então, o pacote é esse. Vai estar dentro desse projeto aula 1 aqui, tá vendo? Tô. A localização desse pacote está dentro do CRC aqui, que é o meu pacote principal das classes. Clique em finalizar, ele vai criar um pacote aqui, ó. É obrigatório ter o nome do site? Não, não é obrigatório. Mas é um padrão que é utilizado da Java. Padrão Java. Quando você for fazer uma certificação Java, geralmente eles utilizam dessa maneira aí. Aí se o cara não tem. Se o cara não tem o. Se o cara não tem o site, ele coloca o quê? Só aula 1? Se ele não tem um domínio, se o dono do cara que você vai fazer o sistema ele não tem um domínio, aí você não. Aí você faz no método MVC, né? Ah, tá. Aqui os pacotes MVC aqui, e dentro dos pacotes você vai criando as classes. Certo? Certo. Então vamos lá. Dentro desse pacote aqui, aí a gente vai criar classe. Vamos criar a nossa primeira classe aqui. Para criar a classe aqui no NetBeans é botão direito, novo. Ou você pode vir em novo. Novo arquivo. Isso. E aí aqui ele vai lhe dar as opções para você escolher. Deixa eu fechar aqui, vamos lá. Novo. Aí eu vou criar uma classe. Se eu não tiver classe aqui, porque às vezes você não tem mesmo a opção aqui, porque você não utilizou ainda, não, pode ser que não tenha. Você vem em outro, ele vai abrir aquela mesma janela lá, tá vendo? Tô.
e dentro ele me mostra as opções, todas as opções que eu posso utilizar. No nosso caso vai ser Java e a classe vai ser classe Java. Próximo aqui é o nome da classe. Observe que ele já dá um padrão de nome de classe, tá vendo? Primeira letra maiúscula, se forem 2 nomes na classe, então a letra do próximo nome também maiúscula. Padrão normal, né? Por exemplo, se eu fosse colocar o nome da classe aqui, primeira aula, tá vendo? Então seria primeira o P maiúsculo e A de aula também maiúsculo. Isso aí também é padrão do Java. O pacote aqui que eu vou colocar essa classe está aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? O pacote é o pacote aula. Se eu não colocar ele aqui dentro, ele vai ficar fora aqui nesse pacote de cima, nesse aqui, ó. Certo? Ele cria uma classe fora desse pacote. O correto é você criar sempre dentro dos pacotes, e depois na questão de você fazer, dar um tratamento de erro, o log de erro grava esse pacote aqui, e diz para você exatamente qual que é o pacote e qual que é a classe quando tem algum erro na execução do sistema. Aí você já sabe qual é a classe e você vai direto nela para resolver o problema, entendeu? Beleza. Feito isso, criamos a nossa primeira classe. Aí ela mostra pra gente aqui o nome da classe, tá vendo? Aqui é a classe. E aqui em cima o pacote que essa classe está atribuída. Ok? Beleza. Se eu tentar rodar isso aqui, ele não vai funcionar. Se eu tentar executar esse arquivo, tá vendo? Ele disse que não tem um método principal, que é o tal do main. Que você tirou naquela hora lá, né? Isso, que eu não criei a classe principal, tá vendo? Eu estou criando a classe comum aqui, sem o método main. E aí eu consigo... Aí nesse caso aqui eu teria que chamar essa classe dentro de uma classe com o método main para poder ela rodar, funcionar normalmente. Ou eu posso atribuir o método main aqui, ó. Posso chegar aqui e colocar public start void main string argumentos deixa eu salvar isso aqui. Observe que assim que eu criei isso aqui, ó, esse método que eu preciso da classe, ele colocou o tracinho aqui, tá vendo? Ó? Tô vendo. O símbolozinho como parece um sinalzinho do play, dizendo que essa classe agora tem o método main e eu posso rodar ela a partir daqui mesmo. Entendeu? Ela vai rodar. Aí como que eu sei que ela vai funcionar? Eu vou colocar aqui um system eu vou passar aqui qualquer coisa. Põe o famoso Hello World. Olá, mundo. Olá, mundo. Vou colocar o Olá, mundo. Vou sempre colocar. E aí, quando eu executar isso aqui, vai aparecer no cozinho, né? Seria o que vai acontecer com a minha classe. Vou mandar executar. Ele vai rolar, vai rodar. Deixa eu ver o que foi que ele deu de... Falha na construção. Ah, tá. Não executou por conta do pacote que eu criei aqui. Deixa eu ver se ele criou o pacote aqui certinho. Criou certinho o pacote. Vamos lá de novo. Vou mandar ele executar de novo. Vamos ver na minha classe principal aqui. Vamos lá, cadê você? Público estático.
declaração lá estava errada, né? É. É que você colocou objeto, não é string, não? Mas tanto faz, né? Que porque ele é sobrecarga, né? Ele é sobrecarregado. Quando eu coloco outro print ln, qualquer objeto que eu colocar dentro, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, ele vai entender. Se for um objeto, ele entende como objeto. Se for string, ele entende como string, entendeu? Entendi. Vamos ver de novo. Olha lá. Maravilha. Entendeu? Esse print ln aí é a mesma coisa lá do C Sharp, né? Que é message box, né? Na verdade, o message box do C Sharp, ele exibe uma janelinha aqui, né? Isso. Ele mostra como janela. Aquele lá do C Sharp é esse outro aqui. Aquele lá eu tenho que importar um pacote aqui. É esse aqui, ó. JOption. Tem esse aqui, ó. Ponto show message. Então vamos lá. Aí aqui, ó, eu coloco a mensagem, tá vendo? Aqui se eu colocar o this, ele vai aparecer, ele vai congelar aquela tela, por exemplo, se eu tenho uma janela dessa aqui, ó, e aí aparece uma mensagem, ele congela a janela de trás. Se eu coloco null, ele não congela. Ok? Então vamos lá. Aí aqui eu vou colocar a mesma mensagem. Olá, mundo. Quando executa, ele vai dar a mensagem, ao invés de mostrar aqui, ele mostra na janelinha, tá vendo? Ah, tá. Essa diferençazinha aí. E aí aqui tem essa questão, tem os botões, tem algumas opções desse show aqui do coisa. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Então tem algumas opções desse show message dialog. Se vocês observarem aqui, deixa eu voltar aqui, e aí ele vai aparecer as opções, tá vendo? Ele também é sobrecarga, tá vendo? Tem a sobrecarga aí, ó. Tem 3 métodos nele que você pode utilizar. Esse primeiro aqui, que é um objeto, que você pode passar qualquer tipo de objeto. Tem esse segundo aqui, que você passa o objeto. E aqui, se eu não me engano, esse daqui é o título da caixa de mensagem. Deixa eu só ver aqui, ó. Mas ele diz aqui em cima. No string, vamos lá, vamos colocar aqui. Primeiro eu vou colocar como null. Aí o segundo aqui é a mensagem. O terceiro aqui seria o nome da tela lá. E por último ele pede um inteiro. Eu vou colocar um 0. Tá vendo que ele não deu erro? Tô. Vamos executar. Aqui não executa, executa. Espera aí um pouquinho que tá dando atraso por aqui. Espera aí um pouquinho só que tá dando atraso. Segura aí. Vai lá, executa. Atrasando a tela? Executa. Executei já. Ah, deu erro. Executei. Apareceu não aí na tela? Agora sim. Agora apareceu. Aqui, ó. Aí apareceu, tá vendo? Ó? O do meio aqui. Esse aqui é a mensagem. Uhum. Esse aqui é o título da mensagem. Esse aqui, esse símbolo que aparece, tá vendo? Porque você pôs o 0? Aqui, ó. Do canto é o símbolo. Se eu colocar um aqui, aparece outro símbolo. Ó, tá vendo? Agora apareceu outro símbolo. Ah, tá. Se eu não me engano é até o 3. 0, 1, 2 e 3. Eu tenho o 2 aqui.
Um é de exclamação, né? Olha lá. Ah, tá. Um é de atenção, o outro é de erro. Isso. Cada um que você coloca aqui, ele dá um tipo de... um símbolo diferente aqui para você. E eu acho que tem 3 aqui. Deixa eu ver se tem. Se eu não me engano, tem até o 3. Deixa eu ver se ele aparece. Vou colocar de novo. Eu já fiquei errado. Ah, tá. O outro é pergunta. Outra. Entendeu aqui? Então Entendi. cada número que você coloca aqui, ele dá um símbolo para você. Dependendo do que você queira que mostre, ele vai mostrar diferente aqui. Certo? Uhum. Mensagenzinha. Beleza? Maravilha. Observe que quando eu criei lá, ó. Ele importou lá em cima, né? Ele importa esse pacote, ele importa automático o pacote. Ah, quando você coloca isso aí, ele já importa quando você executa? Por exemplo, se eu não tiver um pacote aqui em cima... Ele não executa, ele dá erro. Aqui, tá vendo? Tô vendo. Ele diz aqui, ó, que é para você importar o pacote. Aí você clica e pede para ele importar, ó, o pacote aqui. E ele cria aqui em cima, importação automática. Maravilha. E já arruma para você. Porque se você tiver, por exemplo, um quadro de 500 linhas e precisar importar um pacote na linha 301, aí você não precisa voltar lá no início para importar o pacote, para depois voltar lá para fazer o código. Você faz o código, sabe qual é o componente que você vai utilizar, aí ele aparece a opção aqui, você clica para importar o pacote, ele importa automático para você lá em cima e já elimina o erro. Olha que beleza, hein? Certo? Certo. Essa vantagem do IDE, né? Se é outra ideia que não tem esse recurso, você vai ter que fazer tudo isso, importar o pacote, subir no início, importar o pacote e descer, porque você não pode, por exemplo, importar aí o pacote. você tá na linha 4.000 e pouco, né? Você não pode importar o pacote aqui, por exemplo, ó, se eu tirar esse pacote daqui, e importar ele aqui dentro, por exemplo, ó, ele daí, tá vendo? Tá. O que eu posso fazer aqui para que ele não dê erro é fazer assim, ó. Tem uma outra maneira de você usar ele sem importar o pacote, é assim, ó. Deixa eu ver se ele funciona aqui, ó, tá vendo? Viu que ele já eliminou o erro? Tá, mas aí quando você fizer um código embaixo com esse pacote, vai ter que fazer o mesmo código de novo. Isso, a vantagem de você importar o pacote é que toda vez que você precisar usar o componente, você não precisa usar ele desse jeito aqui, ó. Porque senão você tem que colocar tudo isso aqui, ó, javax, .swing, o nome do pacote. Certo. Entendeu? Para poder utilizar. Aí a vantagem é você utilizar o pacote lá em cima, porque você não precisa estar fazendo tudo isso novamente. Então aqui você utiliza o import, Java Swing, certo? Beleza. E aí tudo beleza, sem problema? Tranquilo. Pronto. Feito isso aqui, a gente já viu como criar esse método main aqui, né? Mas o certo é criar aí dentro ou criar lá no pacote, lá em cima, o método main? Não, o método main ele tem que ficar aqui dentro da classe. Ah, entendeu? tá. Ele funciona como um método, né? Então o método é dentro da classe, não é fora da classe, é dentro. Entendeu? Então essa é a minha classe, essa daqui é a minha classe. E o método tem que ser dentro da classe. Todo método é criado dentro da classe. Beleza, mas no C Sharp, quando você criou, ele já cria o método main automático, aí não é criado, não? Então, depende da classe que você vai criar. Eu vou criar outra classe ali que você vai ver que ele já vai ter o método main. Vou deixar essa classe simples aqui, sem método. Tem o método main assim, normal, beleza. Agora eu vou criar uma classe principal aqui, do Java.
Observa aqui, ó. Java, classe. Ao invés de eu criar essa classe, eu crio essa aqui, ó. Java principal. Aí quando eu faço isso, eu vou colocar aqui principal, certo? E finalizar. Observe que ele agora criou automaticamente o meu método main aqui, ó. Tá vendo? Tá, entendi. Dentro da minha classe. Aí agora nós podemos fazer assim. Aqui na minha classe, primeira aula, eu vou criar um método aqui, ó, public, não vai ter retorno, void, rolar, rolar, fechei, pronto. Esse aqui é o meu método, não vai ter retorno, não vou colocar ele aqui com retorno, vou colocar um string, rolar muito. Aí eu vou retornar aqui, rolar, certo? Feito isso, eu vou chamar essa classe aqui dentro da outra classe, aqui dentro da classe principal, para que ela mostre. Porque se eu executar isso aqui, ele me dá erro. Certo. Tá vendo? Ela não tem o método principal, então ele vai dar erro. Eu tenho que executar essa classe para que ele chame essa. Okay? Aí eu vou lá na classe principal, que é essa aqui. Aqui dentro do método main, eu preciso chamar esse método aqui, ó. Olá, mundo. Certo? Para isso que você colocou como public, né? Isso. Eu não preciso aqui, ó, importar essa classe, porque ela está no mesmo pacote. Então não preciso importar. Certo? Simplesmente se eu colocar aqui olá, mundo. Deixa eu ver. Olá, mundo, tá certo. Ah, não. Eu tenho que chamar a classe que é essa. Não. Primeira aula, ponto, olá, mundo. Primeira aula. O outro é maiúsculo. Isso, primeira aula, ponto, olá, mundo. Cadê? Não foi. Public. Não tá faltando static aí, não? Não, tá faltando eu colocar aqui o meu construtor. Ah, tá. Na verdade é assim, ó. Criar, primeira aula, primeira aula, aí ele criou o meu objeto, tá vendo aqui? Agora eu criei o objeto, então esse objeto agora sim eu posso chamar o meu PA ponto olá mundo. Tá, mas você criou um método construtor lá na outra, foi? Foi. Aqui eu criei o método construtor, ele funciona sem ele. Ele funciona assim também. Só que aí você cria que é para garantir que realmente ele tem esse método construtor. Certo? Então aqui ele vai fazer isso. Só que aí eu quero que ele me mostre naquela janelinha de novo do JOption Pane. Certo? JOption Pane. Ponto. Message. Vou colocar simplesmente aqui a minha mensagem. Qual que é a mensagem? Olá, mundo. Olá, mundo. Observe que aqui eu não precisei colocar entre aspas, né? Por quê?
o retorno desse método aqui é um string. Uhum. E ele joga aqui dentro. Se eu mandar executar, ele vai perguntar aqui qual que é a classe que eu quero. Tá faltando o número 1 aí, não tá? Oi? Não faltou o número 1 aí? Ah, não, né? É só mensagem mesmo. É, só mensagem mesmo. É porque eu quero que ele mostre só a mensagem. Se eu quisesse colocar aqui as coisas, aí teria que colocar aqui ó, o título da mensagem. Olá. Ué, mas aí já tem na outra classe, né? E aí seria o título da mensagem. Por exemplo, tá. Mensagem de erro em cima. E aí aqui eu coloco o símbolo da mensagem de erro, entendeu? Uhum. Entendi, agora sim. Se eu quiser fazer isso. Senão eu posso fazer simplesmente assim, ele me dá o padrão dessa classe aqui. Ok? Ele me dá o padrão desse método aqui, ó. Maravilha. Vou colocar aqui, peraí. Aí aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, no meu programa, em propriedades, aqui em executar, eu posso escolher qual é a classe principal que eu quero que ele execute. Eu posso ter mais de uma classe principal aqui, entendeu? Entendi. E aí aqui eu determino qual é a classe que eu quero que ele execute quando eu executar o sistema. Qual é a classe principal que eu quero que ele execute. Certo? E era para estar aqui essa daqui. Eu joguei. Vamos procurar. E não está aqui as minhas classes. Faltou salvar o projeto, não? O projeto já está. Não está mostrando as minhas classes. Eu tive como só pelo básico aqui. Executou e me mostrou, tá vendo aí? Tô vendo. Sim, então aqui ó, eu posso deixar esse meu principal aqui, só isso aqui, e dentro dessa classe aqui, aula 1, fazer outros métodos, por exemplo. Eu quero agora, vamos trabalhar aqui com inteiro. Deixa eu ver o que eu faço aqui, calor. Quando eu faço isso aqui, ó, essa variável do inteiro aqui, ela serve para toda essa classe, para essa classe inteira. Certo. Posso usar ela em qualquer lugar nessa classe. Se eu faço ela dentro do método, ele só serve para o método. Isso. Então eu posso retornar um valor do tipo inteiro aqui. Valor. Classe. Pronto. Então eu tenho que retornar aqui um inteiro, um valor desse aqui. Certo? Então eu posso simplesmente fazer assim. Valor vai receber 3 e vai retornar ele mesmo. Valor. Retornar esse valor. Certo? O que é que ele vai retornar aqui? Vai retornar 3. 3. Então se eu chamar essa classe aqui agora, o método da classe, ele teria que me mostrar o número.
eu coloco um public aqui, ó, no meu valor, e atribuo ele aqui, eu posso deixar isso aqui como void. Sem retorno. Isso. Ele não vai retornar nada, né? Essa classe não retorna nada, mas ela coloca o valor dentro da minha variável valor, coloca? Coloca. Então, se eu tomar essa classe e pedir para ele mostrar isso aqui, ele vai mostrar o valor 3. 3, certo? Assim, ó. Aqui em cima, ao invés de eu fazer isso aqui para mostrar o valor da classe, eu chego aqui em cima e ponho PA, ponto. O meu método valor classe, certo? Chamei ele. Quando eu chamo esse método aqui, o que é que ele faz? Pego o número 3 e põe dentro da minha variável valor. Eu chegar aqui no meu PA e pedir para ele mostrar a variável valor, tá vendo aqui, ó? Viu que ele chama a variável, essa mesma variável daqui, ele está chamando ela aqui, ó. Então, como eu já atribuí através desse método o valor para essa variável, ele vai me mostrar aqui o valor dela. Mas se fez como é que faz na mesma linha? Tudo na mesma linha? O que é isso aqui? É, ao invés de criar esse PA, valor classe, jogar tudo ali dentro. Assim você fala? Isso, seria isso? Aí ele dá erro, tá vendo? Ah, Porque aqui é uma coisa e aqui é outra coisa. tá. Né? Ou seja, eu estou passando dois objetos aqui no mesmo espaço que seria um objeto só. Entendi. Aí eu ponho esse objeto aqui fora, que aí ele alimenta a minha variável valor. E aí se eu chamar ela aqui agora, se eu mandar executar, ele vai fazer a mesma coisa e mostrar o valor para mim. Lá, tá vendo? Ah, maravilha. Então o correto é chamar desse jeito, não tem como fazer numa linha só, né? Isso, porque assim, você primeiro, de qualquer maneira, você tem que primeiro alimentar a variável que você está usando. Certo. Alimenta a variável, aí depois você chama a variável. E aí depois que você chamar, ela já está com o valor que você está precisando. Você atribuiu a ela. Certo? Certíssimo. Tá aí tranquilo? Até aí de boa. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Esse método construtor que você chamou aí, esse método construtor, como é que tu fez ele, que eu não entendi? Tá, então vamos lá. Vamos voltar de novo aqui. Só volta um pouco aí pra entender. Aqui está a minha variável. O método construtor, você pode criar de várias maneiras. Ou seja, uma classe pode ter vários métodos construtores. Certo? Então, eu posso ter um método construtor aqui, por exemplo. Aí tá sem, né, por enquanto, né? Isso. Public. Public. Primeira aula. Assim, vazio, tá vendo? Criei. Isso aqui é um método construtor. Ok? E aí você chama... Pode falar. Aí você colocaria aí um parâmetro aí dentro, né? Isso. Se eu quiser que o meu método construtor já inicie com algum parâmetro, aí eu coloco aqui dentro. Valor? Isso. Se eu não quiser que ele inicie se eu não quiser que ele inicie com nenhum parâmetro, eu posso fazer ele assim também. Certo? Isso aqui vai funcionar do mesmo jeito. Esse meu método construtor não tem parâmetro. Mas aí eu posso criar outro método construtor aqui, ó. Certo? Com parâmetros. Eu posso ter mais de um método construtor e desde que... Tá. Tenha mais parâmetros. Isso, parâmetros diferentes dentro do método. Por exemplo, eu posso passar aqui um int, valor, e ele já aceita, tá vendo? Certo. Só que aí aqui dentro eu tenho que atribuir esse valor que o cara vai passar a alguma coisa. Ah, tá. Um campo texto, alguma coisa. Isso, eu vou atribuir ele a esse valor aqui. Ok? Certo. Se eu passei um inteiro, eu tenho que colocar dentro de um inteiro. Né? Aí eu coloco aqui, ó, this, ou seja, este, na variável
vai receber esse valor aqui, ó. Esse daqui. Ok? Tá. O cara vai passar o valor aqui, um inteiro, ele vai pegar esse valor e vai jogar aqui dentro. Entendi. Aí eu teria que ter um formulário para passar esse valor aí, né? Pode ser. Nesse caso eu posso eliminar isso aqui, ó. Zerar isso, né? Isso, porque aí nesse caso eu já estou atribuindo o valor que o cara vai passar aqui, ó. Ah, tá. Mas aí só vai funcionar quando você de algum lugar jogar para aí, né? Um valor, né? Isso, aí você... vai ser dessa maneira aqui. Só que aí deu erro aí, né? É porque eu eliminei isso aqui, né? Isso aqui eu tirei, certo? Certo. Lá não tem mais esse método aqui, ó. Aí agora vai ser assim, ó. Para que eu consiga passar aquele valor lá para dentro daquela variável, deixa eu voltar aqui, para dentro dessa variável aqui, para que eu consiga passar, aí eu tenho que passar aqui direto dentro do meu método construtor, PA. Vou eliminar isso aqui. Uma mensagem aí do Facebook. Faz aí, mano. Aí aqui, ó, nesse caso, eu posso fazer assim, deixa eu voltar. Assim, pronto. Aí nesse caso eu posso criar aqui direto, ó, no valor. Pronto, vou colocar um valor 9 aqui. Você viu que ele agora aceitou? Aham. Ele agora aceitou um valor aqui. Se eu tivesse, deixa eu tirar ele daqui, salvar aqui, salvar aqui. Se eu tivesse sem esse aqui, ele reclama aqui, ó. Tá vendo? Certo. Ele agora reclamou. Ó. Se eu tiver os dois, então eu posso iniciar ele das duas maneiras. Posso iniciar ele assim, sem nada, sem parâmetro, e posso iniciar ele com parâmetro que é um valor inteiro. Ok? Eu posso iniciar ele com um valor inteiro aqui, ó. Posso colocar qualquer número do tipo inteiro. E aí ele vai para variável valor, é isso? Aí ele vai jogar direto para variável valor e vai mostrar aqui, ó. Ah, entendi. Viu que agora eu eliminei uma linha de código aqui? Aham. Fiz a mesma coisa que a gente tinha aqui, só que aí eu falei que o meu método construtor já vai receber o valor que eu quero. Tá. Então, E esse valor não... o valor que eu quero. Esse valor necessariamente não precisa ser por aí, né? Pode ser por algum outro lugar também, né? Então, na verdade, esse valor tem que ser passado. Se você não tiver um método vazio aqui, um método construtor vazio, esse valor aqui tem que ser passado. Entendi. Certo? Então eu tenho que passar ele de qualquer maneira. Se eu não passar ele, se eu passar ele como vazio aqui, ó, ok? Eu também consigo. Só que aí eu teria que atribuir o meu valor assim, ó. Certo? Por que eu teria que fazer assim agora dessa vez? Porque eu eliminei aquele método que atribui o valor para mim. Lembra que eu Lembro sim. Como eu não tenho método que atribui esse valor, eu tenho que atribuir esse valor de alguma maneira. Como eu usei o método do construtor sem parâmetro, aqui ó, sem parâmetro, eu tenho que jogar o valor para dentro da minha variável. Ok? Tem que jogar o valor para dentro da variável. Como que eu faço isso? Atribuindo assim. E aí ele mostra. Eu vou rodar desse jeito e depois eu vou rodar ele assim para você ver que ele funciona do mesmo jeito. Olha lá. Tá vendo? Bom, é isso. Agora eu vou fazer diferente, vou fazer do outro jeito. Vou tirar esse e já vou passar ele com o método construtor. Nossa, aqui. mas fica um zigue-zague danado, né? Oi? Fica um zigue-zague danado. Sai daqui, vai pra lá, volta pra cá, né? Então. Mas aí eu tô fazendo a mesma coisa de várias maneiras, você viu, né? Entendi, eu vi. Ó, tá vendo?
Agora, esse valor poderia ser passado de um outro lugar, por exemplo, um formulário, e o cara digitasse? Pode sim. Pode sim. Ah, entendi. Eu posso, por exemplo, manipular ele aqui, ó. Vou fazer de outra maneira aqui. Vou fazer assim. Vou criar uma variável aqui com inteiro aqui. 23. Eu vou atribuir aqui o 20. E aí, vamos imaginar que esse V aqui seria do formulário. Tá vindo de um campo do formulário lá. Aham. E aí você passa o V no lugar do 20. Isso, que seria o nome do campo lá do formulário, tá? Certo. Seria o nome do campo do formulário e eu jogo ele aqui dentro. Entendi. Aí ele passa e vai fazer a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Olha lá. Tá vendo aí? Uhum. Facinho, né? É maravilha, mano. Beleza. Hein? É tranquilo. Até aí tá de boa. É bem tranquilo. Essa questão de variável, essas coisas você já conhece. Então não precisa. Não. Questão de variável. A gente vai focar mais nos componentes. Beleza? Então o JOption Pane, esse aqui, ele também tem outros métodos aqui dentro. Tem esse Show Message, Dialog, e tem outras opções, tá vendo? Ó, Show Confirmate, tá vendo? Que ele retorna, observa aqui, ó. Ele recebe os parâmetros e retorna o inteiro. Tá vendo aqui? Tô vendo. Pera um minutinho, só que deu uma travada aí. Segura aí. Pera aí. Pode ir, agora sim. Pode ir. Ó, tá vendo aqui, né? Aham. Esse Show Confirmate Dialog, ele recebe dois parâmetros e retorna o inteiro. Ou ele recebe 4 parâmetros e retorna o inteiro. E assim vai. Tá vendo aí? Tô vendo. Então, cada um desses aqui, ele faz uma coisa diferente. Nossa, muita coisa, né? Esse input dialog. Então, esse input dialog, ele também é sobrecarga, tá vendo? Também tem a sobrecarga nele. E aí você usa ele de várias maneiras, tá vendo aqui? Uhum. Aqui, eu vou passar aqui um teste, apenas teste, e vou rodar ele para você ver o que é que aparece aqui nesse input. Input você sabe que é de entrada, né? Aham. É uma caixa de diálogo de entrada de informação. Ele vai abrir um formuláriozinho lá. Toda vez deixa eu executar. Pronto. Vai aparecer uma caixazinha de diálogo daquela, só que ele abre um text box aqui dentro, tá vendo? Olha só. Tá vendo aí? E aí tem dois botões. O botão OK e o botão cancelar. Dá pra pôr evento nesse botão OK? Tá, esse botão OK na verdade é o retorno dele. Quando você clica aqui, ele retorna um valor inteiro. Se você digitar alguma coisa aí dentro? E der um OK, ele está confirmando que você está aqui dentro. E aí eu consigo, por exemplo, dessa janela daqui, eu consigo pegar esse valor daqui que ele está retornando, que ele vai pegar, e vai jogar ele para algum lugar. Entendi. Certo? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Como é que armazena ele numa variável para poder chamar depois? Ah, tá. Certo? Ele vai pegar o conteúdo daquela caixa de diálogo lá e vai jogar dentro dessa string aqui. E aí você manda chamar na tela essa aí, né? Aí eu mando imprimir na tela isso aqui. Essa variável T aqui. E aí seria um option pane. Message de dialog. E aí o T aqui, tá vendo aqui? E por que esse nu aí, cara? Esse nu é aquela coisa. Se eu colocar aqui, ó, um IS, ele vai congelar a tela de trás, por exemplo, você está rodando seu sistema
essa aqui é a sua tela do sistema, essa. Ah, ele trava ela, né? Essa caixa de diálogo. Quando aparece a caixa de diálogo, ele bloqueia a tela de trás. Ou seja, você não tem acesso à tela de trás enquanto você não deixar a primeira tela, a tela do diálogo. Ah, entendi. Se você deixa nua, ele não bloqueia a tela de trás. Você pode mexer na outra tela sem afetar a tela de diálogo. Entendi. Então vamos rodar isso aqui agora para você ver como que funciona. Certo. Olha lá. Maravilha. Tá vendo? Ele pegou o teste que eu digitei dentro da caixa. Eu vou fazer de novo com outra palavra. Você poderia usar isso daí, hein? Você poderia usar essa string T para fazer uma consulta em um banco de dados, né? Para retornar se a senha tá certa ou não. Sem problema, sem problema. Você pode fazer muita coisa aí só com esses dois, só com esse componente, né? Só com esse JOption tem muita opção para você utilizar. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, deixa eu rodar aí, digitar o número 20 aqui, por exemplo, então ok, ele vai mostrar 20 para mim. Entendi. Se você fizesse um select no banco, viu? Se você fizesse um select no banco para buscar o código do cara junto com a senha e depois fizer um if e fazer a comparação, conseguia acessar ou não o sistema, né? Como é? Tô falando o seguinte, se você aproveitar essa string T, fazer um select no banco e depois um if, comparar esse T aí com o que voltar do banco lá, você consegue acessar o sistema ou não, né? Consegue sim, então, consegue. Por exemplo, se você põe no lugar desse teste, escreve lá, digite a senha, ou digite o código do cliente, você entendeu? Certo. Aí o cara digita o número do código lá e ele vai buscar no banco o retorno, né? Com os dados do cliente, né? Isso. Ah, maravilha. Sem problema, ele vai lá, faz a comparação, se tiver correto ele retorna, se não tiver correto ele dá um erro. Entendi. Então isso aí você pode fazer, sem problema. Então você poderia fazer aqui também aquele outro jeito. Print LN. Na primeira aula, PA, lembra que a gente estava fazendo lá com a outra classe? Lembra? E aí aqui, ó, eu quero passar um valor aqui dentro. Você lembra que você perguntou se eu posso passar de um formulário? Vamos imaginar que esse aqui é o nosso formulário. Ok? Ok. Vou colocar aqui, digite número inteiro. Ok? O cara vai digitar um valor inteiro. Ele vai retornar para cá como string, tá? Tá. Ele pega o que está dentro do coisa. Na verdade ele vai digitar um texto, né? Aí eu tenho que converter essa string em um inteiro. Vai fazer um parse mesmo? Certo? Aí eu vou fazer um cast aqui, integer. Parse. Aqui eu parse int. Aí ele retorna, aí ele passa o dele e ele retorna para mim. Ok? Ok. E ao invés de eu passar isso aqui, eu passo o meu PA ponto valor. Certo? Olha que agora a gente vai usar essa classe, passando a informação praticamente de um formulário, né? Para dentro dela e vai mostrar na tela o resultado desse valor que ele vai do lado errado. digitar lá na... Tá cortando ainda? Não, pode ir. Tá mais ou menos cortando, mas tá legal ainda. Então beleza. Então vamos lá, ó. Digite um número inteiro. Eu vou digitar aqui 80. Então ok. E aí ele me mostra na tela 80. 80. Entendi. Facinho, né? Maravilha. Maravilha. Até aí tá beleza. Vai encerrar por aqui ou quer continuar mais um pouco? Deixa eu ver aqui. Acho que por hoje é isso, né? Maravilha. A gente viu principalmente criar a classe. A gente criou uma classezinha pequena. Criou alguns métodos dentro dela, tá vendo? Criou esse método Olá Mundo, né? Isso.
E aí, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar criando as classes e os métodos principais e os métodos construtores dentro dessas classes. Maravilha. Beleza? Criando os nossos atributos. Tá. A gente não criou nenhum atributo aqui, né? A gente só criou uma classe umas variáveis. Uhum. Beleza? E vamos começar a criar os atributos e os métodos dentro da classe. Que é pra gente ir se familiarizando com essas informações aí. Maravilha.